E aí, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu queria abordar com vocês um assunto que é o flutuador, aquele que também é chamado de pool boy, né? Quando a gente faz pesquisas, buscas assim, o nome mais correto é pool boy, a gente conhece mais popularmente como flutuador, aquela boinha que a gente coloca entre as pernas para suprimir, para totalmente ou parcialmente o trabalho de pernas, né? A gente usa muito isso, é um dos elementos mais utilizados, junto com pranchinha e palmar, é talvez dos elementos mais utilizados nas nossas aulas, né? Eu queria dar uma palavrinha a respeito dele, porque eu acho que às vezes existe um certo equívoco no uso dele que pode ser evitado. Eu queria que vocês acompanhassem o meu raciocínio. Eu já, em outros vídeos, comentei que o batimento de perna alternado, né, ele tem três funções. Ele tem a função de propulsão, ele tem a função de sustentar o nadador na posição horizontal e ele tem a função de equilibrar o nadador, principalmente para ele fazer aquela oscilação lateral-lateral, para fazer o giro de ombros, para poder fazer uma boa puxada submersa, uma boa recuperação área, ele precisa fazer essa oscilação de ombros e o equilíbrio é muito importante, né? Existem autores, eu já li autores que acabam comparando o nado crawl até com andar de bicicleta, né? Eles chamam de equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio primo do andar de bicicleta. Você tem que estar se movimentando, mas equilibrado, de forma equilibrada. Interessante isso, né? Agora, acompanhe o meu raciocínio. Quando a gente coloca o flutuador, normalmente a intenção, como eu disse, é a gente interromper ou total ou parcialmente o batimento de perna para a gente concentrar a ação de propulsão nos braços. Quase sempre, principalmente nas fases de aprendizado e aperfeiçoamento, a intenção é essa. É fazer que o nadador se desloque basicamente por ação de braços. Seja para melhorar a percepção dele de puxada, recuperação, ou seja por objetivos proprioceptivos e tal, seja por objetivos de concentrar a propulsão para fazer um trabalho de fortalecimento de braços, de ombros, né? Seja por uma razão, seja por outra, quase sempre é para isso que o professor pede que os seus alunos usem essa boinha. Então o aluno usa a boinha, o movimento de pernas fica fortemente restrito e o aluno acaba se deslocando mais às custas de braço. Bom, então a propulsão sofre um deslocamento, uma super concentração na parte de braço. Isso era o que a gente queria fazer. E o flutuador está lá para suprir a função de sustentação, porque o aluno perde sustentação também, sem bater perna, perde sustentação também. Agora eu pergunto, e o equilíbrio? Ninguém lembrou do equilíbrio. E o que eu noto que acontece é que os alunos, principalmente, como eu disse, na fase de aprendizado e aperfeiçoamento, o aluno ainda depende muito do batimento para se equilibrar. Se ele zerar o batimento completamente, ele perde o equilíbrio. E muitas vezes o nadador que já estava até com uma braçadinha razoável, o professor pede para o nadador colocar o flutuador e ele zera o batimento dele e ele perde muito desse equilíbrio e aí ele começa a fazer uma braçada mais aberta para compensar o equilíbrio que ele deixou de ter. Ele não tem domínio suficiente ainda do nado, principalmente de membros superiores, para poder se equilibrar sem essa ajuda do batimento de perna. Então, você tentando resolver um problema, né, e concentrar o trabalho de propulsão nos braços, você cria outro problema, você sacrifica a parte técnica muitas vezes. Eu já vi acontecer isso várias vezes. Agora, isso tem solução. O que acontece é que o flutuador, na minha opinião, nessa fase mais inicial, ele precisa ser usado bem junto do corpo, bem juntinho do corpo. Eu vou pôr aqui efeito especial de novo, ó. O flutuador tem que ser usado assim, pertinho do corpo.
Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que com o flutuador bem próximo do corpo assim, se o nadador fizer um batimento de perna residual, ligeiro, ele se equilibra. Esse batimento ligeiro não chega a ser propulsivo, portanto o educativo continua válido, não chega a ser sustentador, portanto a sustentação do flutuador continua necessária, né? Mas ele é equilibrador, sem que o flutuador escape. Esse flutuador juntinho do corpo, ele permite esse batimento meramente equilibrador e o nadador consegue manter uma boa técnica de braço e concentrar o trabalho nos braços, que é o que a gente quer. Então o professor deve evitar no início trabalhar com flutuador muito baixo, no joelho ou até junto dos pés. Não é que ele não possa trabalhar, ele pode trabalhar. A gente vê muitos casos. Eu vou mostrar uma outra foto aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse é o tipo aqui, ó. Existe esse trabalho. Esse trabalho, ele vai ter outros objetivos e normalmente para alunos mais adiantados, que são alunos que não necessitam desse componente equilibrador do batimento. Alunos adiantados na fase já de treinamento, aperfeiçoamento, já passando ao treinamento, são alunos que podem prescindir desse componente equilibrador. Eles se equilibram bem só com batimento de braço, coisas que os alunos mais iniciantes não fazem. Então a colocação do batimento, a colocação do flutuador no batimento de braços para fazer esses educativos, esses exercícios, precisa levar em conta isso. É claro que tem que levar em conta os objetivos, é evidente, a forma do educativo tem tudo a ver com seus objetivos. Mas a gente tem que ficar atento nisso, porque muitas vezes o professor quer meramente concentrar o trabalho de propulsão de braços e não toma conta desse pequeno detalhe. Deixa o aluno ficar à vontade, o aluno coloca o flutuador no joelho ou até abaixo, aí qualquer movimentozinho, o aluno vai fazer um movimentozinho equilibrador, o flutuador escapa, o aluno para, põe de novo, aí escapa, para. O exercício fica fragmentado e ele tem que interromper várias vezes, ou sacrifica a técnica do braço. Então o professor precisa ficar atento nisso, né? E orientar o nadador a usar o flutuador mais junto do corpo quando o objetivo for apenas essa concentração de propulsão de braço. E deixa ele fazer aquele batimento. O aluno acaba fazendo aquele batimento cruzado, que a gente chama de batimento de travessia. Acaba fazendo esse batimentozinho cruzado, que coincidentemente tem o nome de batimento equilibrador. Olha que legal, né? Batimento equilibrador, que é o batimento de travessia que a gente fala, que é só para equilibrar. Esse pode ser feito, né? Então essa era a dica que eu queria dar. Eu já vi muitos casos assim, alunos muito iniciantes ainda, assim, que não tinham ainda o equilíbrio muito consolidado, usando o flutuador muito baixo no joelho ou, como eu mostrei na foto, até no tornozelo. Eu acho muito cedo para isso, eu acho cedo. Usa o flutuadorzinho mais alto, né? Vence essas etapas, trabalha a parte de propulsão de braços, a parte, como eu falei, tanto proprioceptiva como de força mesmo, e deixa o flutuador no joelho ou até no tornozelo para fases mais adiantadas. Tá bom? Hoje foi uma dica super rapidinha, super simples, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, marca o sininho para vocês receberem um aviso sempre que a gente subir novos vídeos. E não deixa de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tá bom? Tchau!